E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos a presença de todos vocês, né? A gente agradece a Deus por Deus ter preparado para nós este momento, né? Deus tem estado no controle de tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus, né? A gente não conhece os planos de Deus. Deus sabe fazer todas as coisas da forma que Ele acha melhor, né? E a forma de Deus fazer é perfeita. Então hoje nós estamos aqui na casa do irmão Moisés. A gente não pôde fazer mais ali o culto na casa do irmão Eli, né? Ele escolheu um outro pastor para a vida dele, tem todo o direito, toda a liberdade. Deus abençoe o irmão Eli pelo tempo em que ele também nos concedeu ali, né? E concedia para o pastor Osmar, concedeu para mim também. Nós agradecemos o irmão Eli pela bondade dele. E Deus preparou para nós este lugar aqui. Eu orei a Deus, não sabia o que fazer, né? Como fazer. E Deus tocou no coração do irmão Moisés, né? Eu não falei nada com ele, não comentei nada com ele, simplesmente ele me ligou e ofereceu para nós o lar dele aqui, o futuro lar dele, para nós podermos nos reunir aqui e termos o nosso culto, até Deus nos dirigir para um outro lugar, né? Então nós vamos inaugurar este culto aqui na casa do irmão Moisés. Nós somos os primeiros a usar a casa dele. Então ele está dando para Deus o primeiro lugar, né? E Deus, eu tenho certeza que a presença de Deus no coração de cada um de vocês, porque nós representamos Deus na terra, né? Eu creio que Deus vai abençoar o irmão Moisés, abençoar a esposa dele. Eles tiveram voluntariedade em nos ceder o lar deles com tanto amor, com tanto carinho. E foi direção de Deus, porque eu não falei nada com ele, tá certo? Ele preparou esse púlpito para nós aqui, ele alugou as cadeirinhas aí para nós, né? Então, Moisés, a gente agradece o Senhor, viu? Que Deus recompense você, sua família, sua esposa, né? A gente sabe que dá trabalho para a gente poder ajeitar as coisinhas aqui, né? Os irmãos têm um pouquinho de paciência, a gente vai ajeitando melhor as coisas, mas nós agradecemos o irmão Moisés com a sua esposa, o seu filho, por ter dado para nós, cedido o lar deles aqui, para nós termos nosso culto. Até Deus nos dirigir a tomar outro lugar, outro lugar para nós fazermos o culto, tá bom? Então nós vamos consagrar aqui o lar do irmão Moisés, já para este culto e para o lar da família do irmão Moisés, tá certo? E eu tenho certeza que Deus recompensará cada um de vocês também, que tiveram esse desejo de estar aqui. Precisa ter Deus no coração para se deslocar da sua casa, do seu conforto, né? Se não for Deus mover, né? A gente agradece o irmão Neto, que veio comigo também, lá de Mogi também, largou o seu trabalho, veio com a sua esposa aqui. Então precisa ter algo sobrenatural dentro do coração para mover as pessoas, porque não é qualquer um que faz isso, né?
Tem que ter Deus movendo a pessoa, para poder a pessoa pôr Deus em primeiro lugar. Tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, querido Deus. Nesse instante, nosso Pai, queremos dedicar aqui, Pai, este local que foi cedido pelo nosso irmão Moisés para fazermos este culto, Pai. Ele tem dado ao Senhor o primeiro lugar, Pai. E nós queremos consagrar o lar do irmão Moisés, para que o Senhor abençoe, Pai, este lar, que vai ser feito esta reunião, a reunião da esposa de Cristo. Ó, Pai, que o Senhor derrame sobre este culto que vamos fazer aqui, Pai, as bênçãos do Senhor. Que cada irmão que está aqui presente saia daqui, Pai, abençoado, Pai. Que cada irmão que veio aqui possa sair edificado, Senhor. Que o Senhor fale no coração de cada um de nós, Pai. Também abençoa a vida do irmão Moisés com a sua esposa, que com tanto prazer e carinho nos cedeu a casa dele, Pai. Que o Senhor possa recompensá-lo com saúde, com paz, com prosperidade, com revelação. Ó, Pai, que o lar dele seja uma bênção, Pai, enquanto nós estivermos aqui na terra, Senhor. Abençoa os meus irmãos que fizeram esforço para estar aqui, que cada um possa levar a sua porção, Pai. Que cada um possa ter o seu coração enriquecido com a revelação deste dia, com a mensagem profética da esposa de Cristo, Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe os cânticos que vão ser entoados aqui, Pai. Ó Deus, abençoa os nossos vizinhos, Pai, que estão ao nosso redor. Que eles possam, Pai, se sentir abençoados com a presença do Senhor, Pai. Dá direção para nós em tudo que vamos fazer aqui, Pai, que possa ser feito conforme a vontade perfeita do Senhor. Pois o pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar cantando Eu Preciso Aprender a Tomar Posse do Amar. Eu preciso aprender a tomar posse das minhas promessas e mover as montanhas e montes pela minha fé, superar minhas lutas e provas com amor e sem pressa, e usando sempre a esperança, vou estar de pé. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza que as bênçãos de Deus já são minhas, isso eu posso crer. No Calvário já foi conquistado as minhas riquezas, e o que Deus já me deu tomo posse e não vou perder. Eu tomo posse da paz e alegria, eu tomo posse da sabedoria, eu tomo posse da bênção completa, eu tomo posse das portas abertas, eu tomo posse da cura e da vida, eu tomo posse do fim das feridas, eu tomo posse do amor e o perdão, eu tomo posse dessa salvação, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que Deus me deu, eu tomo posse como um filho seu, eu tomo posse. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza que as bênçãos de Deus já são minhas, isso eu posso crer. No Calvário já foi conquistado as minhas riquezas, e o que Deus já me deu tomo posse e não vou perder. Eu tomo posse dos selos abertos que Jesus abriu para Abraão, seu servo. Eu tomo posse dos 7 trovões, reprofetizando a povos e nações. Eu tomo posse do meu novo nome, também da mensagem de um só homem. Eu tomo posse desta perfeição que hoje me dá a palavra de João. Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que
porta fechar e minha alma chorar. Pode a porta fechar e minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Nunca retires de mim teu Espírito, Senhor, pois eu seria como nuvem sem água, como estrelas errantes na negrura das trevas. Não posso viver sem o teu pão. Não posso viver sem o teu pão. Estou comendo deste pão, é a revelação do nome de Jesus. Estou comendo deste pão, na mensagem de João, no nome de Jesus. Nunca retires de mim teu Espírito, Senhor, pois eu seria como nuvem sem água, como estrelas errantes na negrura das trevas. Não posso viver sem o teu pão. Não posso viver sem o teu pão. Estou comendo deste pão, é a revelação do nome de Jesus. Estou comendo deste pão, na mensagem de João, é o novo nome de Jesus. Estou comendo deste pão, na mensagem de João, é o novo nome de Jesus. É o novo nome de Jesus. É o novo nome de Jesus. Amém. Oferta.
cantando Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra somar. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando as nações. Creia, meu irmão, este foi sempre um grande plano. Olhe, a noiva está passando outra vez. Aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando as nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olhe, a noiva está passando outra vez. Aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Olhe, a noiva está passando outra vez. Aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Só não te crer, só não te crer. Amém. Deus continue nos abençoando. Nós vamos
ler a bendita palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, 27. É a leitura da palavra. Livro de Gálatas 4, 27. Nós vamos falar um pouquinho mais da palavra de Deus, né? João continua profetizando ainda na terra através da esposa de Cristo. Gálatas 4, 27. Carta de Paulo aos Gálatas 27. Amém? Quem puder se colocar de pé, para a gente poder ler. Gálatas diz assim: porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais do que as que têm, são mais dos que têm marido. Os filhos das solitárias são mais do que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim também é agora. Querido Pai, mais uma vez queremos pedir a bendita presença do Teu Espírito Santo, ungindo os ouvidos que ouvem, a boca que fala, que o Senhor possa ter liberdade para falar com cada um de nós, que o Senhor tenha a preeminência no nosso coração. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Seja aquilo que o Senhor tem predestinado para nós nesta noite, faça-se segundo a vontade perfeita do Senhor. Em nome de Jesus, que cada um que chegou aqui possa voltar para o seu lar melhor do que quando chegou, Pai. Que aqueles que não puderam vir também nos seus lares sejam abençoados, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós queremos falar um pouquinho nesta noite a respeito dos gêmeos, os gêmeos do ventre de João. A gente tem falado nesses últimos dias sobre um casal perfeito, não é isso? E depois nós falamos sobre os que foram gerados do ventre adequado da promessa do dia, né? Nós sabemos que tem um ventre preparado, predestinado para receber a palavra, tem uma semente predestinada, que é a palavra do dia que Deus envia, e Deus tem corações predestinados para receber aquela promessa, né? Deus, o profeta diz, Deus ele sempre vai estar nas duas extremidades, tá certo? A extremidade que dá e a extremidade que recebe. O homem, ele é um agente de Deus, um instrumento de Deus. Então Deus usa o homem para falar e usa o homem para ouvir, tá certo? Não adianta o Espírito Santo trazer sua promessa sobre um homem para ele falar sua palavra, se não tiver corações preparados, ungidos para receber. De modo que a obra é inteirinha do Espírito Santo. É ele que fala, é ele que ouve. O profeta diz, Deus vem na igreja ouvir Deus falar. Então é Deus que faz a obra. Não adianta nós corrermos atrás, não adianta nós pedirmos, é para quem Deus dá. A Bíblia diz isso, não é para quem corre e nem para quem pede, é para quem Deus deseja dar, tá certo? Então nós temos ali, depois de um casal perfeito, um casamento perfeito, nós temos um ventre que vai gerar, tá certo? Então Deus tinha um casal perfeito, que nós sabemos na terra hoje, que é a esposa de Cristo, o ministério de João. Deus usou a semente original da palavra falada de William Branham, tá certo? Branham foi aquela semente perfeita que veio de novo na terra, manifestar o Filho do Homem semente, e só teve um ventre adequado para receber aquela semente, que foi Apocalipse 10, do 8 ao 11, do qual nós fazemos parte, tá certo? O nosso representante João, ele partiu, mas nós estamos aqui não para tomar o lugar dele, porque ninguém toma o lugar do homem de Deus. Nós só estamos aqui para ajudar a levar adiante a mesma obra, o mesmo ministério, está sobre o quinto de Efésios, sobre pastores, sobre evangelista, e está sobre cada um dos membros também, tá certo? Aquela unção do ministério de João permanece na igreja enquanto nós estivermos aqui na terra, mas de forma alguma estamos aqui para substituir o pastor Osmar, tá
tá certo? Pastor Osmar é insubstituível. Nós fomos gerados pela palavra que ele pregou. A palavra falada que João pregou nos gerou. Nós somos filhos de João, da promessa do dia, tá certo? Ele tomou a semente de brana e colocou dentro do nosso ventre. Se não fosse a esposa ter um ventre adequado para nos gerar, nós não estaríamos aqui hoje testificando desta palavra. Se hoje nós somos filhos da promessa, é porque houve uma esposa representada em João, que pôde receber no seu ventre, aquele ventre predestinado, e gerar todas as promessas de Apocalipse 10, 7. Nós sabemos que essas promessas não foram geradas nos Estados Unidos, porque não havia ventre lá, tá certo? Deus tinha um ventre preparado, né? E as pessoas podem achar que somos presunçosos em falar isto, mas os irmãos sabem, eu também sei, que nós estivemos aí 20, 30 anos ouvindo a mensagem do Mombrana pelos pastores da primeira e segunda etapa, e nós nunca ficamos sabendo de 7 trovões, de novo nome, tá certo? Nós nunca ficamos sabendo que a era de Laodiceia terminou, nós nunca ficamos sabendo que o Cordeiro saiu do trono da intercessão. Ele era filho de Deus nas eras, mas ele teve que sair do trono dessa intercessão para vir na terra como um ministério profeta do Filho do Homem. Nós não sabíamos nada disso. Então, tudo que nós falamos aqui hoje, ou que vamos falar, nós aprendemos de João, tá certo? Se eu não tivesse ouvido, como cada um aqui, um CD, nós nunca teríamos sido despertados para esta mensagem. Então, nós tivemos um ventre preparado para ouvir João, tá certo? Quando eu ouvi a primeira vez um CD do pastor Osmar, a gente, nem ministro era, né? Nem ministro era. A gente ouviu um CDzinho que o título era Brinde para Pastores. A primeira vez que eu ouvi o pastor Osmar foi através desse CD. Mas não precisou outro CD. Depois eu pedi mais, mas um CD foi o suficiente para o meu coração abrigar aquela semente, tá certo? E eu percebi que algo aconteceu dentro de mim. Eu comecei a sentir algo se movendo no meu coração, e eu creio que aconteceu com cada ventre aqui predestinado. Algo que nós nunca sentimos antes, tá certo? Não é assim que a mulher, quando gera o seu primeiro filho, se sente, né? Ela sente algo se movendo dentro dela, como ela nunca viu aquilo antes. Então, o CD do pastor Osmar, ele nos gerou. E cada um de nós aqui fomos aquele ventre adequado para gerar a promessa de Apocalipse 10, do 8 ao 11. Mostrando que Deus tinha aperfeiçoado a sua obra em nós. Ele começou na primeira e segunda etapa e termina com a terceira. A terceira etapa é a parte mais importante da mensagem de William Branham, porque na terceira etapa está a semente de Deus. Primeira e segunda etapa não gera, não tem semente. A semente está na terceira etapa, tá certo? E foi isto o que aconteceu no ano 2000, depois que Deus levantou aquele ventre adequado para receber esta promessa. E nós sabemos que o pastor Osmar foi o único a pregar estas verdades aqui, tá certo? O ministério de João é vindicado por aquilo que ele pregou. A vindicação está naquilo que ele pregou para nós. Ninguém pregou o que o pastor Osmar pregou para nós. E nós testificamos disso porque nós tivemos 20, 30 anos ouvindo pastores, evangelistas, homens de outros países vieram no Brasil. Billy Paul, José Brana, nunca falaram para nós acerca da terceira etapa. Nunca nós ficamos sabendo, tá certo? Somente depois do ano 2000, quando o ministério de João foi manifestado, e nós cremos que esta unção daquele ministério estava sobre o pastor Osmar, que nós ficamos sabendo destas coisas. Então, nós estamos aqui para falar aquilo que recebemos. O que pregamos não saiu de mim, não saiu de nós, veio para nós, como disse o apóstolo Paulo, tá certo? E nós estamos cientes disto. Então, a gente está aqui para servir de ajuda na caminhada até este grande arrebatamento que estamos precisando. Tá? Mas depois que a gente tem um casal perfeito, um ventre adequado, nós temos que saber o seguinte: todo avivamento que Deus faz na terra produz gêmeos, tá certo? Então, o que nós estamos vendo nesses últimos dias é justamente os gêmeos que foi produzido pelo avivamento da noiva. Era mistério que gerasse isto aí. Mas ainda falando sobre um casal perfeito, eu anotei algo aqui que eu queria transmitir para os irmãos. Sobre o casal perfeito, aquele que o homem e a mulher têm Deus no coração, e Deus é aquele elo que os une, tá certo? O casal perfeito é aquele que o homem respeita a palavra de Deus
E a mulher respeita a palavra de Deus. E antes dele ofender a mulher, ele sabe que vai ofender a Deus. Porque é assim que o profeta ensina. Como você trata seu irmão, você está tratando a Deus. Então, o casal perfeito é aquele que o marido tem a palavra de Deus como preeminência no coração dele. Ele ama a esposa porque primeiro ele coloca Deus na vida dele. Então, ele sabe que se ele aborrecer a mulher dele, né, por algum motivo, ele está aborrecendo Deus. A mulher também, ela ama o marido, respeita o marido, porque Deus está em primeiro lugar no coração dela, tá certo? Porque se o homem não coloca Deus em primeiro lugar, ele não vai ter respeito pela mulher. Se a mulher não colocar Deus em primeiro lugar na vida dela, ela não vai respeitar o marido. Porque Deus, a palavra, é que faz aquela união perfeita, tá certo? A Bíblia ensina que se você tem algo contra alguém, você não deve nem trazer sua oferta à igreja. Aliás, é o contrário. Se você trouxer sua oferta e você souber que alguém tem algo contra você, a Bíblia diz, deixa ali a tua oferta, teu louvor, tua fé, e vá reconciliar primeiro, tá certo? Isto aplica-se a irmão com irmão, marido com esposa, tá certo? Então, o marido tem que saber que a bênção da vida dele depende do respeito que ele tem para com a sua mulher. A bênção da vida da esposa depende do respeito que ela tem com o seu marido, tá certo? E o homem e a mulher que respeita Deus, respeita o marido, respeita a mulher, tá certo? Muitas enfermidades, muitos problemas, às vezes não são resolvidos dentro de um lar por falta de respeito do marido com a mulher. E vice-versa. Às vezes a mulher não consegue alcançar uma cura, a solução de um problema, por causa de desrespeito com o marido. A Bíblia diz que é barrada nossas orações. Então, antes de eu fazer qualquer oração, eu tenho que examinar o meu coração e ver se eu estou em paz com a minha mulher, em paz com o meu marido, em paz com o meu irmão. E não é questão de você ter algo contra ele, não. Se você souber que a sua mulher tem algo contra você, antes de trazer a sua oferta, o seu louvor na casa de Deus, você tem que ir lá pedir perdão para ele, para ela. Porque senão você não vai ser abençoado. Muitos casamentos fracassam justamente por causa disso. Eles não respeitam a palavra de Deus, e por não respeitar a palavra de Deus, eles ofendem um ao outro, e eles não sentem dor na consciência. E isto é um problema muito sério, porque se você tem o Espírito Santo, no instante que você ofender sua mulher, seu marido, aquela campainha tem que tocar. Se você não sentir nada na sua consciência, o profeta diz, é hora de você se ajoelhar no altar. Então, irmão, só para nós passarmos um pouquinho sobre isso aqui, isso é muito importante. Muitos problemas não são resolvidos dentro de um lar por causa da falta de respeito do marido com a mulher, tá certo? Muitas doenças não são ouvidas, não são curadas, porque Deus não ouve a oração de um coração que tem algo para consertar. Né? Então, nós devemos chamar essa responsabilidade para nós, trazer nosso louvor, nossa adoração, nosso culto a Deus com um coração puro, um coração limpo, tá certo? Sabendo que a bênção do seu marido depende de você, a bênção da sua esposa depende do marido, e vice-versa, tá certo? A igreja em si, né, os irmãos precisam estar em unidade, precisam estar em comunhão com Deus, para que Deus tenha liberdade num culto de abençoar a todos, tá certo? Ofensas, brigas barram a bênção de Deus na igreja, e ofensas de marido com a mulher, de mulher com o marido, não confessadas, que não são acertadas, tira a bênção do lar, tira a prosperidade do lar, tira a cura do lar. Né? Porque a cura, os irmãos sabem, a cura é baseada no perdão. Se não tem perdão, não tem cura. A cura é baseada na confissão. Se você não confessa, você não tem cura. Então, é isso que Deus deseja de nós nesta noite. Um coração obediente à palavra, porque se Deus estiver no nosso coração, nós vamos pensar duas vezes em maltratar um irmão, em maltratar a esposa, em maltratar o marido, e se o fizer, o Espírito Santo vai te condenar no mesmo instante, tá certo? Um cristão, ele não dorme em paz se ele tiver algo contra alguém. Não é possível que uma esposa cheia do Espírito Santo, sabendo que ofendeu o seu marido, ela não tem condições de orar para dormir. O marido, sabendo que ofendeu a sua esposa, ele não tem condições de orar para dormir, porque a sua oração, diz a Bíblia, não vai ser respondida, tá certo? Coabitai com elas com entendimento, para que as vossas orações não sejam
interrompidas, barradas na presença de Deus. Isto Deus deixou para nós para abençoar nossas vidas. Então, um coração que abriga Deus, a semente de Deus, tá certo? Ele é um coração propício a perdoar, a confessar. O crente, ele tem isso dentro dele. Toda vez que ele se aproxima de Deus, ele sente o pesar no seu coração e ele sente a necessidade de confissão, tá certo? E a bênção nossa depende da nossa confissão. Amém? Então, meus irmãos, depois de um casal perfeito, nós tivemos o ventre de João para gerar, né? Depois de um casamento, há-se um ventre para gerar filhos, tá certo? E depois que gera esses filhos, nós temos que saber que a palavra de Deus, ela deixa bem claro para nós aqui, que na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você tem ventres que geraram gêmeos. E o profeta vem e mostra para nós também, que cada avivamento que Deus trouxe na terra, produziu gêmeos. Né? Cada ministério levantado por Deus, naquele ministério, aquele ventre ministerial, produziu gêmeos. Né? Então, nesses últimos dias, nós não temos que ficar espantados, né? Porque, na verdade, o nosso gêmeos apareceu, né? Porque depois da partida do pastor Osmar, nós tivemos essa divisão entre nós, né? E a gente nem gosta muito de falar nisso, né? Mas a gente, como ministro, como pastor, a gente tem uma responsabilidade, né, de trazer algo para a igreja, dentro da palavra, dentro da Bíblia, para mostrar aquilo que está acontecendo nos seus princípios, a forma como aconteceu todas estas coisas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses avivamentos que geram gêmeos, e eu tenho aqui uma escritura que eu quero ler para os irmãos, na mensagem aqui, na verdade, um parágrafo da mensagem, onde o profeta, justamente, ele fala isso, tá? A mensagem é ouvindo, reconhecendo e agindo. Ele diz, onde quer que haja um avivamento, isto sempre produz gêmeos. Aonde houve um casamento, aonde houve um ventre para gerar filhos, tá certo? O avivamento espiritual ali, um movimento de Deus sobre a terra para abençoar os seus filhos, gera-se gêmeos. Esta é uma observação rude, porém verdadeira. Quando houve um nascimento proveniente de Isaac e Rebeca, isto produziu gêmeos. Quando o mundo foi criado, isto produziu gêmeos. Tá certo? Quando o mundo, isto produziu gêmeos, 2 árvores. E quando Caim e Abel nasceu, isto produziu 2. Quando Ismael e Isaac nasceram, produziu 2. Quando Esaú e Jacó nasceram, isto produziu 2. Um natural, um deles da terra e o outro sobrenatural. Tá certo? Aqui a gente volta um pouquinho na mensagem anterior, né? Sempre tem aquele crente que é produzido pela vontade do casal, do varão, da varoa, e tem aquele que é introduzido por predestinação da semente de Deus naquela geração, tá certo? Nem todos nós fomos gerados de um só pai. Os filhos que não são de Deus, eles têm um pai só, tá certo? Que é a vontade do casal. Mas os filhos de Deus, eles têm 2 pais, um espiritual que é Deus e um terreno, da onde Deus usa aquele ventre para trazer seu filho. Aquele que nasce, que é filho de Deus, não tem nada a ver com aquele casal. Não foi a vontade deles que o filho de Deus nascesse, foi a vontade de Deus. Deus só usou aquele casal para trazer seus filhos. Amém? Mas produz gêmeos. Natural, um da terra e um do céu. Veja, sempre assim, um da terra e um do céu. Um celestial e um terreno. Né? Um olhava para o natural, o intelectual, o outro caminhava pelo espírito. E isto tem sido dessa maneira desde que a igreja surgiu. Né? Então o profeta, ele vai falar mais coisas aqui, mas eu não quero me delongar muito aqui para nós ganharmos tempo, tá bom? Mas o reavivamento é o mover do Espírito Santo sobre a igreja. É quando Deus desce para amar sua igreja, porque é um movimento de amor de Deus que vai gerar filhos de um ministério levantado por Deus. E nós temos que saber, o avivamento é o mover do amor de Deus sobre a igreja para produzir filhos. E naquele mover de Deus, dentro daquele útero da igreja, não se tem só filhos de Deus. Nasce os gêmeos Caim, nasce o gêmeo Jacó, nasce os gêmeos Esaú,
né? Os gêmeos Judas. Então, todo ventre, todo ministério, por mais verdadeiro que seja, tem aquelas duas raças sendo geradas. Uma filho de Deus e uma filho do homem natural, para nós não falarmos aqui muito forte, né? Nós hoje, com a internet, devemos ter muita cautela do que falamos, mas os irmãos são espirituais, sabem do que eu estou falando. Existe uma raça de crentes espirituais, que são filhos de Deus, e uma raça de crentes naturais, que são carnais, e que não têm a revelação espiritual de Deus. E é onde o profeta diz que há este confronto destes dois gêmeos, porque um tem o pensamento intelectual, um conhecimento intelectual, o outro, ele é revelado, ele tem um conhecimento espiritual por revelação do Pai. Todo filho de Deus vai ser revelado pelo Pai, tá certo? Todo filho de Deus vai ser gerado pela palavra, Deus, o nosso Pai. E os filhos intelectuais serão gerados pela vontade da carne. Então, quando você toma aquele casal, Isaac e Rebeca, um ventre santo, tá certo? Um ventre santo. Era para produzir só uma linhagem santa, mas não produziu. Produziu um Esaú. Tá certo? A Bíblia diz que Esaú, ele era, na sua aparência, até melhor do que Jacó. Né? Esaú era o tipo do homem, diz o profeta, religioso demais. Tá certo? Mas veja para você ver, Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Um homem que tem visão nas coisas materiais. Jacó, aquele homem enganador, né? De natureza enganosa, ele amava a primogenitura, ele fazia qualquer coisa para obter a palavra, porque a primogenitura você tem que saber que é a palavra do dia, tá certo? Então Jacó amava e desejava demais a primogenitura. Esaú não dava valor nenhum na palavra da hora, do dia, e vendeu aquilo por um prato de lentilhas, por coisas materiais. Esaú tinha os seus olhos nas coisas da terra, um crente carnal, que não pensava nas coisas espirituais. E nós temos que acompanhar porque isto acontece desde Gênesis, quando Caim também, gerado no mesmo ventre, ao contrário de Esaú e Jacó, Caim era de outra semente. Né? Veja para você ver que Esaú e Jacó era da semente, de uma semente só, tá certo? Esaú e Jacó era semente de Isaac, ventre de Rebeca, predestinado, mas teve que produzir um filho gêmeo segundo a carne. Então, quando você volta no princípio ali, o ventre de Eva também, uma filha verdadeira de Deus, mas por dar ouvido a Satanás, gerou aqueles gêmeos. Caim, o tipo do crente que persegue o outro. Você pode perceber que é gêmeos, tá certo? Gêmeos quer dizer, eles são iguaizinhos. O profeta vai mostrar aqui. Eles crêem na mesma mensagem, ele tem o mesmo pai, foi gerado pelo mesmo ministério, foi gerado pela mesma palavra, mas um é carnal e o outro é espiritual. É interessante isso aí, a gente vê isso, né? Porque como pode, né? Caim e Abel, você dá razão, porque Eva deu atenção para uma outra palavra, uma outra semente. Mas Isaac e Rebeca eram um ventre santo, para mostrar que num ministério verdadeiro vai se gerar dois tipos de crente, tá certo? Gerou o ventre de Eva, Caim e Abel, tá certo? Mas os dois ao caminhar juntos, chegou uma hora em que Abel, ou Caim, sentiu inveja do seu irmão, diz o profeta, porque Abel e a Bíblia ofereceu um sacrifício, uma adoração a Deus, melhor do que a de Caim. O semblante de Caim caiu, e Caim passou a espreitar e perseguir Abel. Então nós devemos observar os espíritos hoje, porque não é Abel que perseguiu Caim, é Caim que perseguiu Abel, tá certo? Quem dividiu a família de Adão foi Caim. Partiu de Caim dividir a família de Adão. Como? Perseguindo seu irmão gêmeos, e até o matar, o assassinar. Porque é isto que o Caim vai fazer hoje.
vai perseguir seu irmão gêmeos para matar a influência dele, a influência da palavra do seu irmão. Caim perseguiu Abel, dividiu a família de Adão. A partir, depois da morte de Caim, a Bíblia diz que Caim foi habitar em outras terras, depois que ele matou seu irmão Abel. O tipo do crente carnal que mata seu irmão por inveja, tá certo? Caim, ao ver que Deus aceitou a adoração de Abel, se irou. Ao ver que Caim foi aceito, ao ver que Abel foi aceito por Deus, Caim se irou fortemente, caiu o seu semblante, e dali agora ele estava espreitando Abel, tá? Preparando-a para poder matar o seu irmão. E quando Caim o matou, o perseguiu. Como que você analisa agora? Não foi Abel que começou a perseguir Caim, não, foi Caim que começou a perseguir Abel. Não foi Abel que dividiu o lar de Adão, foi Caim que dividiu o lar do seu pai, tá certo? Porque era de semente errada, mas era gêmeos, parecidíssimos. Quando se fala de gêmeos, são personalidades idênticas, tá certo? Você vê um gêmeos na rua, você não sabe quem que é quem. Você só vai saber qual que é o verdadeiro, você só vai saber a diferença entre um e outro se você conviver de perto, tá certo? O pai e a mãe sabem a diferença de um gêmeos, tá certo? Só se você conviver de perto. Mas se você não convive, quando você vê a primeira vez, você não diferencia. E aí é onde está o perigo, tá certo? Você não diferenciar os gêmeos de hoje. Porque nós temos gêmeos, irmão. E quando falamos de gêmeos, é a mesma palavra, é a mesma mensagem, se fala da mesma escritura, tá certo? Então precisa-se de semente eleita hoje para diferenciar o Caim do Abel, tá certo? E você tem que olhar nos frutos que Abel produz, dos frutos que Caim produz. Porque Caim era filho do maligno, tá certo? No entanto, eram gêmeos gerados na mesma igreja, gerados no mesmo ventre, tá certo? E quando você vem aqui para Isaac e Jacó, você tem que saber que é a mesma coisa. O que nós analisamos no avivamento que Isaac e Rebeca teve? Porque o casamento do homem e da mulher é o tipo do avivamento entre Deus e a igreja, tá certo? Quando um casal ele se casa, ele tem o seu avivamento. A esposa e o marido têm o seu avivamento, e a partir daquele avivamento de amor, será gerado filhos, tá certo? E é isso que Deus faz, quando Ele vem com o seu Espírito Santo pairando sobre a igreja, Ele vai trazer amor para a igreja, Ele vai gerar filhos daquela igreja. Isto é um avivamento, é quando o mover do Espírito Santo desce, com a palavra do dia, com a semente do dia, para ter um relacionamento de amor profundo com a igreja, e dali gerar filhos e filhas daquela palavra espiritual. Foi isso que aconteceu no avivamento que Eva teve com Adão e com a serpente, gerou gêmeos, tá certo? Um espiritual e um carnal, um que tinha revelação e o outro que não tinha revelação, apesar de ser gêmeos. É aonde nós chegamos hoje, porque os gêmeos é o que engana, é o parecidíssimo. Você pode perceber que os gêmeos é parecidíssimo. Então, quando nós vemos aqui a Esaú e Jacó, o avivamento que Isaac teve com Rebeca produziu Esaú e Jacó, gerado no mesmo ventre, tá certo? Mas você perceba-se, quem começou a perseguição? Quem começou a perseguir o outro? Esaú foi quem perseguiu a Jacó. Quem dividiu o lar de Isaac? Quem dividiu o lar de Isaac? Um lar formado, perfeito, pela palavra, por predestinação. Estava ali a promessa do dia, Isaac e Rebeca. Eles produziram gêmeos. Mas quem dividiu o lar de Isaac foi Esaú. Tá certo? Não foi Jacó. Quem perseguiu primeiro foi Esaú, não foi Jacó. Esaú vendeu a palavra, vendeu a revelação por popularidade, por dinheiro, porque aquele prato de lentilhas representa hoje o amor que alguns pastores têm por dinheiro, tá certo? Um prato de lentilhas, eles venderam. Esaú
dividiu o lar de Jacó por um prato de lentilhas. E começou a, dali então, perseguir Jacó. Esaú era o perseguidor. Esaú foi o que fez com que Jacó deixasse o lar do seu pai e dividisse a família. Foi o avivamento daquele casal, produziu gêmeos, tá certo? O profeta, ele fala de mais alguns avivamentos aqui que eu quero ler, só para os irmãos verem. Aqui na mensagem, a palavra fala da semente original. O profeta, ele diz assim, ó. A primeira hibridização começou no Éden. 94 a palavra fala da semente original. É o princípio. Isto termina em Apocalipse. Esta é a segunda vinda de Cristo. Agora recordem corretamente. Isto é porque cada geração tem o seu próprio avivamento. Ou seja, seu caso de amor com Deus. Porque o avivamento é quando o Espírito Santo desce sobre a igreja para dar vida, tá certo? Para casar, para entrar na igreja. Isto é porque cada geração tem seu próprio avivamento. Sabe o que é o avivamento? Ela tem uma chance na palavra. Cada geração tem a chance de ter um avivamento com Deus e Deus poder gerar na igreja como um todo ou em cada indivíduo. Deus desce naquele avivamento com aquela palavra do dia para gerar dentro de nós a semente dele, o filho dele. Amém? Cada geração, cada movimento de Deus. Tem mais uma aqui que eu quero ler para os irmãos. Veja, o mundo hoje, ouvindo, recebendo e agindo, o mundo hoje está sendo controlado por duas grandes forças religiosas. E eles vêm a um confronto. Isso está representado em nossa leitura. Os dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Eles representam essas duas forças. E ambos vêm do mesmo pai e da mesma mãe. O santo que foi preordenado por Deus, Isaac, e foi dito por Deus a seu pai, 25 anos antes que eles nascessem, que ele teria esta criança de uma mãe separada, consagrada, Rebeca, uma virgem. E esses dois filhos estavam no mesmo ventre. Eles vieram ao mundo agitando e brigando, em guerra um contra o outro. Eles estão em guerra um com o outro desde então e estarão até o fim do tempo. Amém? A mensagem de João, o avivamento da noiva, onde nós vamos chegar aqui, também teria que produzir gêmeos, tá certo? Idênticos, crendo na mesma mensagem, professando o mesmo ministério, crendo no mesmo mensageiro, tá certo? Mas um persegue o outro. O mundo está seriamente controlado por essas duas forças. Por essas duas forças. Eu nunca, veja, Esaú representou bem aquele grupo de religiosos. Eu sou tão bom quanto o próximo. A minha religião é tão boa quanto a sua. Eu estou muito satisfeito. Mas Jacó, seu irmão gêmeos, por eleição, ele era predestinado, que era por predestinação pela presciência de Deus. Veio ao mundo e foi um homem espiritual. Irmão? Você não tem culpa de ser o que é, foi o que o teu pai te fez ser. Tá certo? Para representar pessoas espirituais. Ele teve discernimento espiritual, esses são os Esaús, os Abel. Ele teve discernimento espiritual do que era certo e do que era errado. E na hora que estamos vivendo hoje, nunca se precisou de tanto discernimento espiritual de um filho e de uma filha de Deus para saber se posicionar corretamente, para ver que classe de filho você é, de classe de semente você tem dentro do coração. E você vai entender, toda a igreja do Deus vivo está edificada sobre a revelação de Jesus Cristo. Como Abel pôde oferecer a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Caim tinha revelação porque o seu pai quis revelar, tá certo? Jesus disse isso, né? Ninguém conhece o pai senão o filho.
a quem Deus quiser revelar, tá certo? Se não tivesse sido revelado a ele qual era o sacrifício requerido, ele não saberia, amém? Então, irmãos, nós estamos aqui oferecendo a Deus algo que Deus nos deu, a revelação. Tudo que nós oferecemos foi Deus que deu. Nós não temos nada próprio. O nosso sacrifício veio da mão de Deus para oferecermos para Ele nesta noite, tá certo? Tem mais aqui uma mensagem que eu quero ler, que é a da noiva, né? Mas eu quero me ater um pouquinho sobre esses gêmeos que são produzidos, para os irmãos ver a classe de espírito que está em um em outro. Quando você chega no ministério de Jesus, o verdadeiro ministério de Deus, Deus era o pastor daquela igreja, Deus era o ministro daquela igreja, o Filho de Deus, a palavra encarnada estava ali, e foi a palavra encarnada que escolheu aquele homem chamado Judas, né, que foi gerado dentro do ministério do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Judas, sendo um tipo do Caim, assassino, matou o seu irmão por inveja, porque a inveja faz hoje os homens odiarem um ao outro, a inveja faz os homens perseguirem um ao outro, né? Caim matou Abel, porque Caim queria aquilo que Abel tinha. A posição que Abel tinha com Deus causou inveja em Caim. Ele viu que ele não tinha aquela posição com Deus. Aquilo criou ódio, criou inveja, a ponto dele matar o seu irmão, por causa daqueles ciúmes que estava dentro dele, né, vindo da semente do pai dele. Quando você vê Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Né? Mais uma vez você vê esses gêmeos no ministério, agora um gêmeos espiritual, né? Judas e Jesus também, na mesma igreja, na mesma terceira etapa, tá certo? Olha aqui, mensagem para nós caminharmos aqui para o fim, para nós não delongarmos muito. Mensagem do terceiro selo. – 181. Ela ficou com as suas tradições, a igreja, ao invés de ficar com a verdade. Ao invés do verdadeiro sangue, Jesus, a palavra, quando ele se manifestou, porque ela teve aquelas tradições, Jesus, a palavra manifestada, o terceiro selo, 181. Disse a noiva hebreia, por causa das vossas tradições, invalidastes a palavra de Deus, tornando-a sem efeito para vós. Agora, esta é a razão que os avivamentos que estamos supostos a ter, nós só temos avivamentos denominacionais. Não temos tido uma verdadeira sacudida, um verdadeiro movimento de Deus. O profeta está pregando os selos e mostrando que mesmo aqueles sinais, maravilhas e prodígios que foi produzido na primeira e segunda etapa, aquilo não era um avivamento de Deus, aquilo era um avivamento denominacional. Tá certo? Aquilo era um avivamento denominacional. Igrejas só estava produzindo membros de igrejas, porque o verdadeiro avivamento era quando os 7 trovões soasse na voz do 7º anjo. É o que o irmão Brana diz aqui, tá certo? Olha, não temos tido uma verdadeira sacudida. Não, Senhor. Não pense que temos reavivamento. Não o temos. O tem milhões e milhões e milhões de membros de igreja. Tá certo? Porém, não há nenhum avivamento em parte alguma. Não. Quando você fala de avivamento, o profeta diz, lá no Pentecostes, aquele Pentecostes que aconteceu ali, foi o avivamento da igreja primitiva. Quando o Espírito Santo desceu para ter um caso de amor com aquela igreja que estava reunida no mesmo lugar, ali naquele cenáculo. Deus desceu para gerar aqueles filhos que seriam a igreja primitiva. O profeta diz, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi o avivamento da igreja primitiva. Foi quando o Espírito Santo, Deus, se materializou na igreja. Porque isto é o que é um avivamento. É quando Deus desce para entrar na igreja, ter um avivamento. Né? É Deus se materializando no povo. Isto é o avivamento da igreja. E ali no Pentecostes, eles tiveram esse avivamento.
Você sabe que depois do Pentecostes seguiu a igreja e o profeta diz, no tempo do apóstolo Paulo você teve gêmeos, você teve Cristo e o anticristo. Cada era você tem gêmeos. Cada mensageiro que trouxe uma mensagem para estabelecer com o povo do dia, o eleito do dia, uma relação espiritual profunda com Deus. Porque é isto o que o mensageiro vem fazer. É estabelecer com o homem um relacionamento profundo de amor com Deus, aonde se é gerado Deus em uma igreja que eu sou a igreja, você é a igreja. Deus desce para gerar no nosso coração, tá certo? Deus não desce para gerar em 4 paredes, não, Ele desce para gerar em cada um de nós que fazemos parte da igreja. A igreja pode ser uma pessoa, tá certo? Então, o mensageiro do dia é o canal que Deus usa para ministrar a palavra de Deus, a semente de Deus, para aqueles eleitos do dia. É Deus usando um indivíduo para introduzir a semente de Deus no coração de cada um de nós. E ali no Pentecostes, da igreja primitiva, ali você tem o avivamento daquela igreja. Deus se materializando no povo. Amém? Gerou-se gêmeos. Então você pode acompanhar, e nós vamos falar logo de Lutero e do nosso tempo aqui, para nós ganharmos tempo. Lutero, o profeta diz, gerou gêmeos, tá certo? Os gêmeos aparecem depois que o mensageiro se vai, porque enquanto o mensageiro está ali, esses gêmeos não aparecem. Toda vez, você pode ver que o profeta diz, olha, Deus desce e faz um movimento, né, da palavra, gera aquela igreja, né, o mensageiro parte, aqueles que são verdadeiros, são selados para o arrebatamento, e o que segue ali é perseguição, é organização religiosa. O que segue ali é os gêmeos que não conseguem ficar com a palavra do mensageiro. Você pode perceber que os gêmeos que é gerado, ele não fica com o pai, na casa do pai. Ele tem que dividir com o irmão para poder sair. Caim abandonou seu irmão porque dividiu com seu irmão na casa do pai. Esaú e Jacó, Esaú teve que expulsar Esaú. A perseguição começou porque ele se arrependeu e não teve mais jeito para o seu arrependimento, tá certo? E se Esaú não foge da casa do pai, Esaú matava Jacó. Então Esaú começa a perseguir Jacó. Isso na velhice do pai já. Na velhice do pai. O mensageiro morre e começa a perseguição daquele filho gêmeos, atrás do eleito espiritual. Tá certo? Então você vê isto, que cada mensageiro é um agente de Deus, um ministro de Deus, para trazer o avivamento para a igreja, estabelecer a igreja num relacionamento profundo com Deus. Daquele relacionamento profundo de amor que o mensageiro traz para a igreja, é gerado gêmeos, tá certo? E após a partida do mensageiro, aquele grupo verdadeiro é selado com o Espírito Santo, tá certo? Mas o que segue ali é Caim, o que segue dali é um Esaú, o que segue dali é um Judas, para perseguir a semente eleita. Wesley teve o seu avivamento, ele trouxe a mensagem, a semente da santificação. Ele estabeleceu com a igreja wesleyana um caso de amor com Deus. Foi gerado os filhos da santificação. Mas Wesley parte, aqueles filhos são selados no ministério para o arrebatamento. Mas ali agora aparecem os gêmeos para organizar a mensagem do pai. O que faz os gêmeos reprovado? Ele traz uma interpretação errada na mensagem do pai, daquele que o gerou, para poder causar divisão. Porque a denominação, o profeta diz, a praga que cai depois que o mensageiro morre é divisão. Quem divide? O Esaú, o Caim, o Judas. É os filhos reprovados que dividem. O profeta diz, eleito não persegue eleito. Tá certo? Se Caim fosse eleito, ele não perseguia a Abel. Tá certo? Se Esaú fosse eleito, ele não perseguia Esaú. Se Judas fosse eleito, ele nunca trairia o mestre. Tá certo? Então, é sempre depois que o mensageiro parte, que aparecem os gêmeos. Esses gêmeos, ele vai perseguir o filho da promessa. Aquele que tem a promessa. Olha, deixa eu terminar esse parágrafo aqui. Eu estou perdido na hora, se alguém puder falar para mim qualquer hora. Estamos em cima.
Então veja, até agora o profeta está dizendo, nós não tivemos reavivamentos, tá certo? O que o profeta está dizendo aqui? Primeira e segunda etapa, nós não tivemos um relacionamento profundo com Deus para gerar filhos de Deus. Primeira e segunda etapa não gerou filhos da promessa. É a terceira etapa que Deus desce para gerar na igreja os filhos da promessa. Então olha, a noiva ainda não tem tido nenhum avivamento. Vem? Ainda não tem havido nenhum avivamento ali. Olha para você ver, irmão, isso aqui. Tem que crer no profeta, porque primeira e segunda etapa, nós vimos algo extraordinário de movimento de cura divina na mensagem do Mombrana, nunca visto, tá certo? O movimento que Deus fez de cura divina no ministério do Mombrana, nunca foi visto. No entanto, o profeta diz, é um avivamento de igreja denominacional, não produziu filhos autênticos de Deus, tá certo? Mas foi para chamar a atenção daqueles que seriam gerados pela terceira etapa. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Vem, estamos esperando isto. Olha, serão necessários 7 trovões desconhecidos ali, para despertá-la novamente. Tá certo? Sim, ele os mandará como ele tem prometido. Veja, irmãos, Mombrana mostrando que a igreja não tinha tido ainda um verdadeiro relacionamento de amor conjugal com Deus. Por isso o profeta prega na mensagem Casamento e Divórcio, né? Que a igreja de Laodiceia, ela rejeitou esse relacionamento com Deus. Deus, a semente de Deus em William Branham não pôde ser colocada no útero, naquela igreja da América, da primeira e segunda etapa do povo pentecostal. Não tinha ventre preparado lá, tá certo? Deus não pôde casar-se com aquela igreja laodiceiana, porque ela estava tão autossuficiente que colocou Deus para fora, não precisou de Deus. Deus teve que retornar como filho do homem e chamar a igreja para ele ter com esta igreja um relacionamento profundo, tá certo? E foi a igreja que saiu da primeira e segunda etapa, que conheceu a terceira etapa, essa foi a escolhida para ter esse relacionamento espiritual com Deus. E nós sabemos que esse relacionamento espiritual com Deus só surgiu depois da mensagem de Apocalipse 10, do 8 ao 11, quando João toma o livro, começa a profetizar, de novo, tá? Aqui no Brasil, depois do ano 2000, você tem um homem com o ministério de João, tá certo? Esse homem, irmão, não é João, tá certo? Ele tem o ministério de João, a mesma unção que estava no João do Apocalipse, vem para um homem aqui, ele não chama João, ele chama Osmar. A mesma coisa era João Batista, a mesma coisa era Eliseu. Eliseu não era Elias, mas o ministério de Elias estava sobre Eliseu. Quando o ministério de Elias veio sobre outro homem, ele chamou Eliseu, mas ele tinha o mesmo ministério, tá certo? Mas Eliseu fez mais do que Elias. Então, é isso que as pessoas precisam ver. Nós não estamos crendo numa reencarnação de João, não. Nós cremos, o ministério. Então, quando nós falamos de João, é o ministério, tá certo? Estava sobre um homem aqui, porque o que este homem pregou para nós, mostrou que a unção estava sobre ele. Não para falar de símbolos, não para selar, como foi dito para João, sela, não escrevas, não. Agora, o mesmo ministério de João vem sobre um homem aqui para que ele fale, profetize outra vez. É a mesma unção fazendo algo mais no ministério daquele homem, tá certo? E depois do ano 2000, foi que Deus conheceu a igreja. Depois do ano 2000, quando João toma a semente de Branham, Apocalipse 10, do 1 ao 7, os mistérios de toda a Bíblia, e começa a profetizar. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome. Sabe o que era isso? Deus tendo um caso de amor com esta igreja, da qual eu e você hoje fazemos parte. Porque o que foi gerado dentro de nós veio do 7º anjo, mas teve que descer no corpo, João, para passar para nós. Amém? Nós já falamos sobre isso, né? A cabeça lá nos Estados Unidos não gera, ela só ordenou, João, toma o livro. Aí o livro vem para o ventre da esposa, a igreja,
que ela é chamada igreja feminina, mas ela também é masculina, porque é o corpo do Senhor, aonde está a semente do Senhor, em um homem que faz parte do quinto de Efésios. Então aquele homem tem a semente da cabeça, Apocalipse 10, 7. Agora João profetiza e começa a gerar a igreja, estabelecer com esta igreja de Apocalipse 10, do 8 a 11, um relacionamento profundo, e começa a se gerar filhos de Deus da promessa do dia. Filhos da segunda vinda de Cristo na terra. Nós somos a semente original, tá certo? Então, este avivamento é estabelecido com esta igreja, quando João profetiza de novo. Agora, João parte, o tempo é curto, né, irmãos? Agora, João partiu, e não é que apareceu os gêmeos, né? Crê em João, fala de João, prega o que João pregou, mas dividiu a família de João, tá certo? Irmão, é os frutos, por inveja, por ciúmes, tá certo? É porque Caim queria a posição de Abel, Esaú queria a posição de Jacó depois de ter vendido a sua primogenitura. Você sabe o que é a primogenitura? A palavra do dia. A palavra do dia, ela te une e faz você um com Jesus Cristo. A palavra do dia te dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único capaz de fazer você um com Cristo. Você só pode ser unigênito, ter primogenitura, quando Cristo te dá o batismo do Espírito Santo pela palavra do dia. Aí você se torna um primogênito com Cristo. Você tem a palavra do dia, a primogenitura. Você tem o Espírito Santo da palavra do dia. Então, depois que João parte, aí aparece o Esaú para dividir a família do pai, né? E começa a perseguir o Jacó eleito, que amou a primogenitura, que amou a palavra, amém? Aparece depois o Judas, para trair a mensagem do dia, porque foi isso que Judas fez. Judas traiu a palavra que ele tinha recebido. João profetizou para nós, deixou tudo estabelecido, uma família brana unida. E uma das últimas pregações que o pastor pregou para nós foi: não permitam esta doutrina. O profeta diz: misericórdia, não faça isto. Existem muitos homens que devem pregar o evangelho, não é só eu. Porque o irmão Brana, profeta, sabia que ele fazia parte de um quinto de Efésios. O irmão Brana sabia que tinha pastores, evangelistas, doutores, que tinha inspiração de Deus para pregar também a mesma mensagem do profeta. E da mesma sorte o pastor pregou: não permitam esta doutrina, não vão pensar que depois da minha partida, vocês só têm que pôr CD para me ouvir. Não, cada pastor é ungido com a mesma mensagem de João, tá certo? O ministério que estava sobre o pastor Osmar, está sobre esta igreja. O Espírito Santo que deu para o pastor Osmar os 7 trovões, a terceira etapa, para profetizar para nós, está dentro do nosso coração. Irmãos, eu não sei pregar outra coisa, tá certo? Eu não sei pregar nada além de novo nome, filho do homem, 7º selo aberto, terceira etapa, porque eu recebi de João. Todos nós recebemos, nós somos filhos da promessa de Apocalipse 10, do 1 ao 7. João foi gerado pelo 7º anjo, nós fomos gerados por João, com a mesma semente. Tá certo? Então nós não temos outra coisa para pregar. Eu tenho que seguir o meu ministério como eu aprendi do pastor Osmar. Eu tenho que pregar para os irmãos a mesma coisa que eu sempre preguei quando ele estava aqui, tá certo? Eu não tenho outra coisa para pregar, tá certo? Mas agora é a hora que os gêmeos aparecem, para dividir a casa do pai, para perseguir aquilo que estava estabelecido pelo próprio pai, tá certo? Aquele que nos gerou, deixou tudo estabelecido. Agora aparece os ciúmes do Esaú, aparece a inveja do Caim, aparece a traição do Judas, traindo a palavra do dia, do pai que ele recebeu de Jesus, ele traiu aquela palavra, tá certo? E começa agora a perseguição. Então cada um de nós, irmãos, devemos ter essa classe de discernimento, tá certo? A gente não tem que falar mal de ninguém, a gente tem que pregar a palavra, tem que pregar a palavra do jeito que ela está escrita. Existe gêmeos no ministério de João? Existe. E só apareceu depois que o pai morre, tá certo? Para dividir a casa do pai. Querido Deus, precioso Pai, estamos nesse instante encerrando esta parte do culto, Pai, agradecidos ao Senhor pela luz que o Senhor tem dado para nós,
pela vida, pelo relacionamento profundo que o Senhor nos permitiu ter com o Senhor, Pai, nesta última era. Ó Deus, que o Senhor possa continuar abrindo os nossos olhos, ó Pai, que o Senhor possa continuar ajudando a sua igreja a ter discernimento, Pai, nesta hora tão difícil que estamos vivendo, Pai. Dá-nos graça para, ó Pai, permanecermos com amor dentro do nosso coração por todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós vamos aqui partir para essa segunda parte. Eu quero ler aqui duas escrituras para nós termos a nossa ceia e o nosso lava-pés. Primeiro aos Coríntios 11, 30 diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-eis quando for ter convosco. Amém? São João também, 13 diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Então nós vamos dar sequência aqui. Eu vou aqui lavar minha mão aqui e já volto. Irmãos, fechem seus olhos nesse instante. Querido Pai, estamos gratos ao Senhor pela vida, Pai, por o Senhor ter tido misericórdia de nós, ter dado para nós essa oportunidade, Pai, de ter o nosso coração em Tua presença, de ter o nosso coração compungido para pedir perdão ao Senhor nesta hora, que o Senhor possa limpar o nosso coração de todo o mal que fizemos, Pai, de todo o mau pensamento que tivemos, de toda a imaginação criada da nossa mente que não agradou o Senhor, Pai. Nós queremos confessar nesse instante todo o agravo que fizemos, Pai, que não agradou e entristeceu o Senhor. Queremos nesta hora nos aproximar da Tua mesa com o coração limpo, Pai,
pedindo-te perdão por cada erro, por cada falha, por cada fracasso que temos, Pai. O Senhor perdoa cada um de nós aqui nesta noite, meus irmãos, minhas irmãs. O Senhor limpa o nosso coração com o alvejante do teu sangue, Pai. Purifica a nossa alma e que possamos participar, Pai, destes elementos que trouxemos aqui, Pai, para simbolizar primeiramente o pão, Pai, simbolizando o teu corpo, que foi partido, moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Queremos comer deste pão, sabendo que ele simboliza o teu corpo, Pai. Queremos ser fortificados, cumprindo o seu mandamento, obedecendo a sua voz. E aqui está esses elementos que nós pedimos que o Senhor abençoe, para que cada um, Pai, que ao comer este pão, saia daqui forte, saia daqui, ó Pai, abençoado, com a presença do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aqui também está este vinho, que simboliza o teu precioso sangue, vertido na cruz do Calvário, Pai. Que cada um aqui possa tomar deste vinho, Pai, sabendo que ele, nesta hora, simboliza o teu precioso sangue, que, ó Pai, mantém cada um de nós limpo, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Que meus irmãos saiam daqui sabendo que eles são santos em tua presença, porque existe um sangue intercessor por eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, amém.
Graças a Deus, fomos abençoados, Deus nos deu essa oportunidade de estarmos juntos, né? Foi um prazer estar com vocês aqui. Pássaros de uma mesma plumagem se ajuntam, né? Nós cremos na mesma mensagem, recebemos a mensagem de uma só pessoa, né? Nós temos a semente de Deus no nosso coração, lembrando que os trovões, para nós, foi a materialização de Deus na nossa vida. Amém? Os trovões é o avivamento da igreja da esposa de Cristo. Aquele avivamento que houve no Pentecostes, para a última igreja veio quando os 7 trovões foram revelados, soados na voz do 7º anjo, mas só profetizados na mensagem de João. Quando João profetizou, deu para nós esse grande avivamento, certo? Nosso coração, nossa alma foi vivificada por esta revelação, certo? Então, os trovões foi a materialização de Deus em cada um de nós, recebendo tudo aquilo que foi revelado pelo 7º anjo, tá certo? A mesma materialização que houve no 7º anjo, houve na esposa de Cristo, quando João comeu aquele livrinho, né? Quando a mensagem do 7º anjo veio para dentro de João, aquilo foi a materialização de Deus na igreja, tá certo? E nós somos hoje portadores desta grande mensagem e continuaremos a levar adiante esta mensagem da mesma forma como recebemos de João, tá certo? Então eu agradeço a presença de todos vocês, o esforço que vocês tiveram para estar aqui. Mais uma vez aqui deixo o meu agradecimento ao irmão Moisés, com sua esposa, sua família, por ter nos dado esta bênção, né, de poder realizar essa reunião aqui. Que o lar dele seja próspero e abençoado cada dia mais. Tá bom? Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo culto, né? Quando tivermos mais uma vez a oportunidade, nós vamos nos comunicando aí, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.